Bom dia a todos. Vamos aguardar, né? Se alguém vai chegar essa manhã conosco. Já vamos dar início. Uma manhã de sol em São Francisco, noite agradável para dormir, bem fresco. Então, ok, pessoal. Hoje a turma tá dormindo um pouquinho mais, tá aproveitando o solzinho para colocar aquela roupinha no varal, né? E nós vamos começar então aqui. Eu sou a primeira vez, estou a primeira vez aqui com vocês nesse grupo. Gostei muito desse convite, já faço algumas vezes participações em outros grupos. Mas meu nome é Elisandra, eu moro aqui em São Francisco do Sul desde que nasci. E vai fazer 45 anos, né? Já há bastante tempo. E conheço algumas igrejas, conheço alguns lugares aqui que frequentei durante minha vida, em busca de algumas respostas, em busca de conhecimento dentro da parte espiritual. Mas fiquei muitos anos e retornei porque dei uma pausa de uns 3, 4 anos. E aí eu retornei novamente para essa casa espírita, que é o Lar Francisco de Assis, na Praia Grande, aqui em São Francisco do Sul. E estou lá. Já estamos parados devido à pandemia, mas fazemos também nosso evangelho às segundas-feiras, 8 da noite, né? Nós temos um grupo onde nós enviamos o link daí para as pessoas poderem participar, né? Porque em virtude da pandemia. Bom dia, Dai, obrigado, tá? Obrigado por você ter me convidado, obrigado por estar essa manhã aqui com vocês nesse bate-papo, é que eu considero isso. É um bate-papo de aprendizagem, de troca de energia. E eu estava falando aqui como o dia amanheceu bonito e depois uma noite tão agradável de sono, né? Bom dia, Dilma. E a todos aqueles que eu ainda não conheço, né? Que porventura entrarem, me perdoem se eu não conseguir acompanhar assim. É uma dinâmica diferente, né? Eu sempre costumo fazer apenas a palestra, mas eu acho muito bacana poder interagir com as pessoas, né? E como eu estava falando, o Fabiano, meu primo, agora que eu vi, eu tô dizendo, gente, que eu não tô acostumada a, a conciliar aqui com lá. Mas o Fabiano, meu primo querido do coração, que saudade, né? E bom dia a todos vocês, Simone, né? Vejo uns nomes que a Dai marcou ali, Moacir, enfim. Então, como eu estava falando, né, pessoal, depois de comentar sobre o dia maravilhoso que amanheceu aqui, mas eu faço parte da Casa Espírita Lar Francisco de Assis, na Praia Grande. Fiquei lá 11 anos da minha vida, fiz muitos cursos, aprendi tudo que eu sei dentro da Casa Espírita, né, com o Rúlio, meu mestre daquela casa, e tantas outras pessoas que se eu fosse citar seria injusto. São pessoas maravilhosas. E dei uma pausa. Ah, a Dilma disse que conheceu minha Casa Espírita quando ela morou em Itapema. Mas a Praia Grande que eu citei de aqui em São Francisco do Sul, tá? Eu não sei se tem alguma outra casa espírita, talvez tenha, né? Aí em Itapema. E seria injusto citar, não citar, né, o nome de todos. Mas eu fiquei 11 anos lá, dei uma pausa para ir a outros lugares, conhecer outros lugares, mas acabei voltando depois de uns 4, 5 anos, acho. Eu não estou muito bem recordada. Eu acho que já temos uma trajetória de quase 20 anos ali, ou 18 naquela casa. E todos são sempre muito receptivos, muito carinhosos comigo. Então, como diz o bom filho, a casa torna. Então, eu tinha saído
mas como diz, não era Deus, era um até logo, né? E hoje eu estou de volta lá na casa espírita do nosso mestre Rúlio, que é o presidente, e que por enquanto ainda está fechado, né, a parte física para as pessoas por conta da pandemia. Mas nós temos sim grupo de oração, grupo que faz a palestra, e isso ajuda bastante com que nós não fiquemos parados e podemos também ajudar um pouquinho as pessoas, né? As orações nesse momento estão sendo de grande valia, até por conta de tantos problemas, né, principalmente de saúde, que as pessoas vêm nos procurar. E quando eu recebi esse convite, eu compreendi, né, depois de que a Day me explicou, que não se trata apenas de um lugar, mas sim de um grupo com várias pessoas de vários lugares. E que eu acredito que todos nós temos a nossa bagagem de conhecimento e sempre podemos dividir um pouquinho que seja com o outro, para que a gente consiga enriquecer ainda mais o nosso conhecimento espírita e o conhecimento da vida, para conseguir continuar a nossa labuta aqui, né, nessa busca da nossa evolução. O capítulo que me foi dado é um livro diferente para mim. Como eu falei para a Daya, não conhecia essa obra, no caso de ler, né? Então, não tinha ainda adquirido o livro, não tinha lido. Nós usamos muito o Evangelho lá na Casa Espírita, mas também usamos outros livros, mas eu nunca tinha lido nada da obra do livro O Pão Nosso, né? Da coleção Fonte Viva do Chico Xavier. E aí ela me selecionou o capítulo 55, que fala das coisas invisíveis, que eu vou ler para vocês nesse instante para que a gente possa dar início à nossa conversa, ok? A Dilma tá falando ali, né? Verdade, confundi a meia praia, porque em muitos lugares também tem praia grande, meia praia, é muita confusão de nomes parecidos, né? Então, gente, olha só. Coisas invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Isso está em Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobre sem base, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas das suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior, que lhe afeta o sensório, é uma parte minúscula do acervo de criações divinas, que lhe sustenta o habitat condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira do que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Então, só peço desculpa antes, né, que ontem eu fui a Joinville e fiz aquele exame de fundo de olho e eu uso óculos, ele não está dando, então hoje foi mais difícil para ler. Mas, enfim, quando eu li esse título ali, esse capítulo do livro, eu fiquei pensando, as coisas invisíveis é algo que a gente questiona sempre e que muitas vezes já não foi questionado e que em algum momento, quando nós éramos bem mais novos, sem essa compreensão espírita, talvez alguns já conseguiram crescer dentro de uma família espírita, que é diferente da minha, e que já tenha tido essa reflexão e essas respostas, né? Mas eu sempre fui criada numa igreja católica e a gente costuma ter todo um longo processo desde o batismo, né? Em comunhão, em crisma, então são lido outras obras, né? São lido coisas que a gente é voltado para ensinar mesmo a Bíblia, né? Então, esse tipo de questionamento só me chegou até por volta de 20 anos em diante, quando me permiti buscar literaturas, leituras a respeito de coisas espíritas e assuntos espíritas. Mas as coisas invisíveis me fez lembrar que são questionamentos que qualquer pessoa pode fazer, não importa se elas são espíritas ou não.
Bom dia, Afonso. Não importa. Por quê? Quando a gente olha para tudo que tem ao nosso redor, né, gente? Não as coisas materiais, as coisas naturais. Existe sim um grande criador por trás de tudo isso. Por mais que a ciência tente explicar o crescimento das coisas, o surgimento das coisas, você sempre, em algum momento da sua vida, você vai se questionar. Mas e quem fez aquilo que criou tudo isso, todos os elementos, por exemplo, que podem fazer gerar a árvore? Um exemplo. Né? A criança está lá pensando como que nasce a árvore. Você tem todo um processo, uma explicação científica para dar a ela de como que nasce e cresce uma árvore. Mas ela pode te perguntar, e quem fez a terra, e quem fez o ar, e quem fez a água, e quem fez... Aí você vai tentando buscar explicações científicas para aquela resposta. Mas em um determinado momento você fica lá atrás, diante de toda a matéria que produz as coisas naturais, quem fez, né? Então, assim, é algo que a gente deve mesmo se questionar. Porque quem fez, né? Há uma grande teoria de explosão, do Big Bang, há uma grande teoria bíblica, né, que as crianças levam ao pé da letra de construção do mundo em 7 dias, mas a criação do mundo, a criação de todas as coisas que a gente sabe que existe e conhece, é um mistério. É algo muito, muito ainda misterioso, grande demais para a gente mesmo poder explicar. Então eu costumo dizer que tem coisas que só Deus poderia nos explicar. E eu acredito que a criação de tudo é uma delas. Existem dúvidas com relação ao nosso universo também, né? Porque ainda é um local, por mais que o homem já tenha chegado à Lua, é ainda um local tão inexplorado pelo tamanho que é o universo. Então a gente cria diversas teorias, quem já tem o hábito de assistir filmes e ler, se depara com diversas teorias também. Mas ninguém ainda tem essa sabedoria, essa resposta, né? Principalmente com relação ao universo. É algo tão grande e ainda tão inexplorado. Não se explorou, acho que não dava nem pra gente mensurar a porcentagem do tamanho do espaço, porque ele é infinito. E tudo, né? Tudo que nos leva a crer que o Criador é perfeito, porque ele fez tudo perfeito. Às vezes, quando nós paramos para pensar e observamos, por exemplo, a cadeia alimentar que ele criou para que se mantivesse um equilíbrio na Terra. E que a partir do momento que o homem começou a interferir, ele mesmo tirou esse equilíbrio. E hoje temos a resposta com muitas coisas que as pessoas confundem e digam, sim, mas aquela grande tempestade é uma obra do Senhor. De certa forma, é a resposta da obra do Senhor, porque toda essa tempestade gerada pela falta vamos supor, pelo excesso do calor, é uma resposta. Ele fez tudo perfeito, mas o homem foi lá e desequilibrou. A falta do equilíbrio é que fez com que a natureza reagisse daquela forma. Então não é Deus que está nos punindo, né? O Criador que está nos punindo. E sim é uma resposta física da natureza. E que todos nós vamos pagar. Por mais que você ande correto, faça tudo que é certinho, são coisas que a gente ainda não tem o controle. E nem teremos, acredito, nesses quesitos. Mas nós vamos sim sofrer com as modificações, ver o resultado de tantas interferências, isso com certeza. Mas ainda assim me lembrou mais uma coisa. Se nós pudéssemos ver o que existe entre essa parede, que existe entre nós, que separa o real do espiritual, a matéria aqui, a nossa realidade terrena com o plano espiritual, será que nós conseguiríamos conciliar tudo isso dentro da nossa mente? Nós iríamos conceber de forma correta? Seríamos capazes de absorver tanto conhecimento que chegaria até nós? Porque o que nós não vemos, a gente não pensa, né? Não reflete tanto sobre aquilo. É diferente quando, por exemplo, você entra na sua casa, você consegue ver, nossa, minha casa tá bagunçada, tá arrumada, tá bonita, tá feia, tem poeira. O que os olhos te mostram é o que você vai tomar como um ponto de pensar o que eu vou fazer, né? Ah, mas por que chegou assim? Nossa, faz 5 dias que eu não limpei a casa, por isso tá assim. Ah, mas ontem ventou muito, caiu aquelas folhas.
O plano espiritual, a gente é tanta informação que se nós pudéssemos ver, talvez nós ficaríamos chocados e não estaríamos preparados para nenhuma reflexão. Seria uma mistura de muitas coisas, acredito. Nós iríamos ficar, de certa forma, deslumbrados, inclusive, e ao mesmo tempo assustados com tudo aquilo que há do outro lado e que nós, por inteligência divina, não podemos observar. Tudo aquilo que nós temos já ao nosso redor, eu costumo dizer, é muita coisa para ser observado, para ser visto com carinho e analisado. E isso traz uma certa confusão às vezes em nossa mente, né? Porque o dia hoje, eu não sei para vocês, mas a impressão que me dá, eu sempre achava que depois dos 40 a vida ia ficar mais tranquila. Porque parece quando a gente é jovem que tudo é mais difícil, né? Todos os problemas são mais difíceis, o tempo é difícil, eu quero isso, quero aquilo. São tantas coisas que nós queremos e no fim a gente pensa, eu vou ter sossego, talvez o sossego é depois dos 40, depois dos 50. E o que acontece é que hoje os dias parece que faltam horas para nós. É muita coisa, nós estamos muito preenchidos de muita coisa. Então, se nós não cuidarmos para nós nos reequilibrarmos, vai começar a ficar difícil. E aí é onde surge estresse, angústia, né? Diversas situações que nos levam a sofrer de certa forma. E não ter tempo para admirar, para aprender, para estudar. Isso é muito importante que a gente reserve esse tipo de horário. E aí, quando a gente começa a pensar no invisível, a gente fica realmente reflexivo. Porque o que tem no invisível? O que eu posso considerar o invisível? São respostas, muitas respostas que a gente ainda não tem. Mas aquilo que nós já temos, nós também estamos deixando de lado. Porque o invisível, gente, veja só o nosso mundo como ele é perfeito. Vá à frente de uma praia, uma praça onde tem muitas árvores, pássaros. Observe até mesmo aqueles programas que mostram animais, vida na natureza, né? Observe como foi tudo feito tão perfeito. O nascer do sol, né, o pôr do sol, uma noite linda de lua e estrelas. Você fica se deparando com coisas que você não pensa assim, é o invisível. Mas existe muito por trás disso que é o invisível para nós. Como eu disse, desde o momento de quem é o Criador, como ele fez. E a gente fica pensando, né, a grandiosidade de tudo isso. Hoje nós temos um certo conhecimento, mas muitas vezes olhamos apenas pela beleza das coisas. Que lindo pôr do sol, maravilhoso. Que noite maravilhosa, mas apenas olhamos com o olhar de quem analisa a beleza. E não o de onde vem, como é, né? Isso ali. A Dilma está falando aqui para nós que o Divaldo Franco uma vez colocou numa palestra dele: um dia teremos respostas de tudo que questionamos agora, mas façamos e doamos o que temos de melhor. Justamente. É por isso que eu costumo dizer que a gente não tem a resposta mesmo. Quando alguém me questiona alguma coisa desse tipo, eu falo, né? Só Deus para explicar. E como eu falei agora, o que nós temos que compreender e entender, que eu acho que é mais válido nesse momento até do que querer resolver a teoria de tudo, né? É a gente poder olhar para todas essas coisas invisíveis que nos chegam pela grandiosidade da beleza que é, o presente que nos foi dado. Porque se a gente for olhar todas essas coisas que Deus fez para nós, bom dia, Gladys, é verdade, Dai, nosso íntimo é um vasto desconhecido, ainda invisível para muitos de nós. E esse íntimo nosso está deixando a gente, às vezes, não refletir o que eu ia dizer. Quantas vezes, né, nós olhamos apenas com o olhar da beleza, mas existem aqueles que não mais olham nem apenas com o olhar da beleza, não conseguem ver mais essa beleza. Ele passa assim diante de todo esse mundo e ele não consegue admirar dessa forma. É o olhar que vê, mas não está prestando atenção. Está pensando no seu dia a dia, nas suas correrias, no seu problema. Até o ano passado, eu fazia, né, mesmo entrando em pandemia, mas a gente entrou em abril, março, mas até então foram 22 anos trabalhando na praia e indo de ônibus. E eu costumava sempre
quando chegava a parte do mar, nossa, eu amo o mar. Então eu achava aquilo assim, é tão prazeroso, era tão lindo. A viagem era tão mais rápida, ficava rápido, você queria ver. E justamente era tão cedo que a gente sempre pegava o nascer do sol. E eu dizia, nossa, como eu queria poder parar do ônibus agora e tirar uma foto. Cada dia fazer, dia tal, como estava, dia tal. Até mesmo quando era nublado aquele mar. Para quem ama, né, para quem gosta do mar, é algo maravilhoso de se observar. Você perde horas. Então, trabalhei no Forte, a gente levava as crianças quando podia. Naquela época era tudo mais simples, até a educação física era a gente que dava. Eu tinha 18 anos e a gente levava para aquele frente daquele mar incrível, incrível. E o verde que tinha lá, os manguezais, é algo tão simples para muitos que de repente, né, não consegue ver essa beleza, essa grandiosidade toda. Então, assim, naquela época, com 18 anos, eu enxergava a beleza do lugar, a beleza da natureza. Hoje, depois de tantos anos dando aula, eu mudei de escola depois de 4 anos, fazia um trajeto onde eu via um pouco mais do mar. E aquilo ali foi uma evolução, porque, como eu disse, muitas vezes o olhar, né, foi mudando o olhar. Então, passamos a ver o olhar com a gratidão. Gratidão a Deus por poder ter toda aquela beleza à minha frente e poder ter olhos para ver, ouvidos para ouvir aquele barulho, né, do mar, dos pássaros. Então a gente tem que ser muito grato a isso também. Ele fez tudo isso para nós. Ele não nos cobra nada. Ele quer apenas e cobra apenas a nossa fé. A fé é que faz com que ele seja ele fique feliz por ter nos presenteado com toda essa grandeza. A Denise está falando ali que alguns passam despercebidamente pelas mostras que a natureza nos oferece. É isso mesmo. Quantas vezes você estava com um problema tão grave que de repente você tinha todo um cenário tão lindo à sua volta e você não conseguiu observar aquilo? Uma época da minha vida eu também fui assim quando eu era mais jovem. Mas depois eu consegui tirar proveito de onde estava. Então, para muitos, por exemplo, a viagem do ônibus até as escolas aqui era cansativo, as pessoas iam assim, né, se lamentando e cansado do balanço do ônibus. E eu sempre falei que eu preferia até ir de ônibus, eu colocava sempre um fone no ouvido, é o único momento que eu tinha para ouvir as músicas que eu gosto. Então, assim, eu aproveitava o tempo. Antigamente eu gostava muito de ler, mas depois li algumas coisas a respeito da nossa retina e tal, que não era legal ficar lendo com movimento. Aí comecei a adotar a música e eu viajava naquelas músicas, eu refletia, muitas vezes ouvia e me distraía, muitas vezes elas me ajudavam a acalmar. E aí, com todo aquele deslumbre da natureza, observar a paisagem, até mesmo onde não tinha a parte das praias, eu observava, né, e refletia sobre questões do nosso mundo. Então, assim, o cachorro que passa, quantos bichinhos na rua, aqui nós temos um problema sério com isso. Então, mais um momento reflexivo. Eu observava as pessoas indo trabalhar e ficava imaginando o que passa na vida de cada uma delas, como é a vida para cada uma delas ali, né? Então, é algo assim que você começa a se tornar reflexivo. Começa a perceber certas coisas, principalmente o quanto você é afortunado, o quanto você tem sorte, digamos assim, porque muitos ainda usam, né, essa palavra. Eu tenho sorte por poder estar aqui. E é algo que nós, na verdade, temos que ser agradecidos, muito agradecidos, porque temos pernas para andar, temos olhos para ver, isso mesmo, dar olhos para ver, de contemplar. A Dai está falando, né, busquemos ser gratos por tudo que está visível aos nossos olhos. E é bem isso. Aqui em casa eu também aprendi a ouvir mais os pássaros, né? Hoje o pai até fez esses dias agora uma casinha nova para colocarmos comidinha ali para eles. De manhã aquela briga, eles gritam, eles brigam entre si, parece que eles não querem todo mundo ali, é uma agitação assim tão gostosa de ver. Então assim, um discute com o outro e eles mesmos se empurram e a gente joga pelo quintal, né? Então assim, a gente sempre tem a comidinha do quintal para eles, né? Que eu não gosto de deixar faltar porque a clientela sempre é grande e tem muitos canários. Eu fico, nossa, prende eles numa gaiola, né? Tão bonitinho, bem amarelinho. Tem muitos canários e aparecem outros pássaros e é a liberdade dele. E o que eles estão nos dando?
é aquele barulho todo, aquela cantoria toda, é algo muito agradável. Então não precisa ter eles presos para que a gente possa desfrutar do cantar dos pássaros. Basta você saber como atrair eles até você. Aqui é a base da comida, chantagem é a base da comida, né? Mas dá certo, eles vêm. Então, assim, é grandioso ver quantas coisas maravilhosas existem no nosso mundo, né? Eu gosto muito de cuidar do jardim, da minha horta com meu pai, e a gente observa desde da semente que a gente usa até o crescimento, né, de tudo. E o pai às vezes brinca comigo porque ele gosta muito de plantar as verduras. Eu também faço isso com ele, mas eu vou lá e compro uma mudinha de flor, faço um vaso de flores, mas você está plantando flor, mas flor não é de comer. Aí eu digo, mas pai, é um prazer, né, pra gente ver o jardim crescer as flores, arrumadinho, fica bonitinho, pai, né? Aí ele entende, lógico. Aí eu digo, o senhor tá falando de bobeira, porque ele ama orquídeas e tá cheio de orquídeas na casa dele. Aí eu falo pra ele, mas orquídea também não é de comer. Mas enfim, cada um com seu gosto peculiar por alguma coisa. E é gratificante. Quando a gente começa a mudar o nosso conceito de olhar, aí passa a ser prazeroso, né? Então, se você tem essa oportunidade de ter esse contato, para modificar um pouco o teu olhar acerca de tudo isso, ali está o invisível, o mistério de tudo aquilo. Eu lembro que uma vez eu tinha que ficar 2 horas quase esperando um local abrir aqui na nossa cidade, e era lá no centro, que para quem conhece tem a Baía da Bitonga, né? E na Praia do Mota, e tem uns banquinhos lá. E eu lembro que eu fiquei, era 1 hora e meia, porque eu teria que esperar o local abrir. E eu sentei lá e fiquei olhando bem aquela paisagem maravilhosa da Bahia, né? E a maré estava cheia naquele dia e eu sou apaixonada por tartarugas. E de repente, assim, do nada, apareceu aquela tartaruga na minha frente e ela olhava para mim e se escondia debaixo d'água. E aí, no primeiro momento que aconteceu aquilo, nossa, eu até esqueci que eu tava ali na rua, né? E talvez alguém até tenha achado essa moça tá falando sozinha. E na hora eu disse, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. E eu ficava assim. E ela foi aparecendo várias vezes, sempre ali pela minha frente. Parecia assim que era de propósito. Ah, você que gosta da tartaruga, vim aqui fazer companhia para você. Gente, eu fiquei tão feliz, tão maravilhada com aquilo, que eu dizia o tempo todo, não, que pena que não é como você bater foto, aquilo fica registrado na sua mente. Mas assim, que pena que ninguém vai poder ver, né? O depois. Eu sei o que aconteceu, eu vi, me maravilhei. Mas você tem uma vontade que as outras pessoas tivessem aquele momento ali, vissem o que você viu. E foi muito bom. Eu depois nem vi o tempo passar, porque que daí meu foco foi o tempo todo. Ela vai aparecer aqui, ela vai aparecer ali. Olha, ali está ela. E eu falava com ela: oi, menina, tudo bem? Como é que você vai? Coisa linda. Era assim. Eu que digo, eu tô ficando mais velha, tô ficando meio boba, né? A gente fica meio boba. E passou rápido a hora, e quando eu vi já tava perto de abrir, aí ela foi embora, como quem diz, agora você tem que trabalhar, tem que fazer a tua parte, né? Eu já te ajudei. Então eu fiquei muito grata. Eu nunca esqueci aquilo, porque, como eu disse, é meu animal favorito, né? É, depois dele é o cachorro, mas foi muito divertido a forma como aconteceu. E quantas coisas que acontecem e que não, às vezes nós não percebemos. Às vezes nós não percebemos com aquele olhar, né? O olhar da gratidão, o presente que Deus está nos dando. Então vamos aprender a olhar um pouco mais. Tá difícil. Ah, eu estou num lugar então que eu não tenho uma certa beleza natural para poder observar, né? Vamos supor. Mas procura se cercar do que está ao teu redor, das pessoas. Tenta carregar um livro mais leve, um livro que não pese tanto na sua bolsa. Quem faz uso de celular, seleciona uma lista de músicas que te façam viajar, como diz, né? E assim você vai ocupando aquele tempo que você acha que está perdendo esperando alguma coisa, ou fazendo um trajeto de repente que não tem aquela beleza toda natural para ser observada. E aí você aproveita esse tempo livre. Tem hoje em dia livros, né? Também algumas coisas que você normalmente lê, mas nós temos hoje o áudio, né? Para que você aproveite também aquele momento.
E aí, quem sabe, o seu olhar vai se afinando, vai se modificando. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por eu ter a oportunidade de ter modificado muita coisa e ainda modifico, porque nós estamos em constante mudança e evolução, né? O nosso olhar, o nosso jeito de lidar com as coisas. É muito bom mesmo. E fica mais fácil quando nós deixamos de ser tão rígidos conosco, tão exigentes conosco, tão cobrando tanto de nós mesmos, porque daí a gente acaba fazendo isso com os outros, né? Se eu cobro demais de mim, eu cobro demais das outras pessoas. Se eu sou muito exigente comigo mesma, eu sou exigente com os outros. E o pior é aquele que nem é tanto consigo, mas é com os outros e acaba se tornando aquela pessoa difícil de conviver. Mas a gente aí, se nós conseguimos acalmar o nosso espírito, a nossa mente, buscar mais soluções e enxergar o lado positivo das coisas, é muito melhor do que o contrário. O contrário nos afasta do Criador. Ele nos afasta desse olhar do invisível, né? Então torna as coisas mais pesadas, mais difíceis, né? Bom dia, Célia. Então, o invisível não é só aquilo que é misterioso. Tem muita coisa invisível que está visível aos nossos olhos, mas é o momento que torna ele invisíveis, né, para nós. Então, vamos aprender a buscar aquela força de ver com os olhos do coração, né? Não só com os olhos físicos, né? Não só com os olhos físicos. E eu costumo dizer que talvez as pessoas que não enxerguem, elas têm, é por isso que elas desenvolvem, né? Parece que elas ampliam os outros sentidos dela. Porque se um lhe falta, ela compensa nos outros. Mas é porque é uma naturalidade, é uma resposta natural, né? Ela foi privada de uma coisa e aí ela compensa nas outras. Nós que temos todos os sentidos perfeitos, a gente acaba usando apenas o que é o comum, o, o que precisa ser usado, digamos assim, no momento. Mas existe sim como a gente melhorar isso. Então, como eu falei, o próprio olhar com outro pensamento, porque aquilo que o olho físico está vendo é igual para todo mundo, né? É igual para todo mundo. Então, o que vai modificar a coisa, o que vai dar mais cor ao que você está vendo, digamos assim, parece que tem gente que olha tudo preto e branco. E ao mesmo tempo, a mesma paisagem, o outro enxerga tão colorido. É tão mais bonito, né? A foto preta e branca, ela é muito bonita na arte, né? Na arte, na exposição. Mas essa natureza toda que nós temos, esse mundo maravilhoso, não dá pra ver só no preto e branco. E tem muitas pessoas assim. Você mostra determinada paisagem e não só paisagem, tá, gente? As coisas invisíveis, que fique bem claro, não é só a natureza também. É porque a gente costuma falar, eu usei o começo todo como exemplo do Criador em todo esse universo e todas essas questões maravilhosas que nós temos, que é inexplicável ainda, que por mais que a ciência explique, ainda é um mistério. Mas o invisível acontece no momento em que duas pessoas se entendem com um olhar, no momento em que que uma criança abraça uma outra criança ou um adulto, onde as pessoas se perdoam e se encontram, onde as pessoas choram e alivia a alma, ou choram e outra vem e consola. Existem momentos que o invisível está ali conosco, o plano espiritual, nossos amigos espirituais, nossos anjos, os nossos amigos, né, e guardiões espirituais estão ao nosso redor, porque está acontecendo de repente algo muito grandioso, mas que quem está de fora não vê aquilo. Por exemplo, o momento da oração é um momento em que nós estamos com muitas coisas invisíveis ao nosso redor, conectados e nos ouvindo e entendendo aquela oração. Quando você está num momento de muito consolando um amigo, por exemplo. O teu consolo são as palavras, a tua expressão corporal. O teu amigo tá ali prestando atenção em você porque ele precisa. Mas olha quanta coisa invisível tá te acompanhando naquele momento, que é a tua calmaria, que é os teus amigos espirituais te soprando ali o que você precisa falar pro outro, né? É o invisível.
e que muitas vezes você não compreende, você não consegue entender naquela hora, você nem sequer cogitou que, os amigos espirituais naquela hora tocaram no meu ombro e eu consegui falar tudo aquilo. Esse é o invisível, você foi inspirado, você foi tocado pelo plano espiritual no momento em que você precisava daquele auxílio deles e eles te ajudaram. Olha o invisível aí, né? A Célia também disse, né, olhar com os olhos de uma criança quando vê alguma coisa pela primeira vez, justamente. A criança, ela é curiosa, ela é aguçada, ela é interessada, né? Eu que digo, criança quando não tá assim, só se tiver com sono, tá doente. Tá com sono, tá doente ou tá com fome. Criança é assim. E aí, se tá muito quieta, alguma coisa tá acontecendo. Mas a criança é um olhar assim que ela soluciona tudo com mais facilidade que a gente, por mais que as respostas delas, né, a gente sabe que não são coerentes com a vida real, mas elas têm uma solução para tudo. Elas têm, se você for reparar, tudo é fácil para eles. Então fazemos assim. Esse que tal fazer daquele jeito? A criança tem essa facilidade. Ela tem porque ela não tem esse conflito interior ainda gigantesco que é uma jornada de vida na Terra com tantos questionamentos dentro de si. Então ela ainda está construindo, né? Ela ainda está colocando a bagagem na mala dela. E quando a gente não sabe fazer assim uma análise da nossa bagagem, a gente acaba acumulando tanta coisa que fica muito pesado e aí a nossa mala fica difícil de ser transportada mesmo. E a criança ainda tá naquela coisa de se autorreciclar sem perceber. Ela muda de ideia, ela não tem problema se ela mudou de ideia, ela vai com a ideia do amiguinho, sabe? Assim, é bonito de ver. Se a gente tivesse uma parte ainda como as crianças, seria algo muito, muito mais fácil também de ajudar a gente a sobreviver nessa terra. Principalmente a questão de amizade, do perdão, né? Da alegria natural, do rir pelo bobo, pela bobagem. Tudo isso é algo que as crianças mantêm nelas e vai sumindo ao longo da vida adulta, quando elas vão se deparando com tantas coisas que é necessário passar aqui na vida adulta. Feliz daquele que deixa, né, a sua criança interior existir. E feliz aquele que trabalha com as crianças, porque a gente tem a oportunidade de escutar e ouvir e ver coisas que a gente fica assim rindo e lembra do fulano com carinho, né? O ciclano, eu costumo dizer que a gente grava o nome de todas as crianças mais peraltas, porque as mais bagunceiras, as que aprontam mais, porque a gente sempre tá falando, né? Joãozinho, Pedro, Maria, né? Mas Vanessa. Então, se você tem aquelas crianças assim, você acaba decorando o nome delas fácil, fácil. E quando é uma criança muito quietinha, muito apagadinha, né? Tem medo de falar, de se expor. Aí, quando você um dia encontra na rua, né? Mas eu não consigo lembrar o nome. Mas é que é tanto aluno, né? E aqueles que você lembra são aqueles que te marcaram porque você tinha que ficar com a sua atenção redobrada em cima deles. Seja por peraltice, por bagunça, por necessidade. Enfim, quanto mais você fica chamando e falando, né? Você acaba gravando aqueles nomezinhos. Mas as crianças têm, sim, esse grande poder de ver o invisível delas, que é o outro lado mais fácil, que é deixa disso, vamos sorrir, a gente quer se divertir. É esse o pensamento deles. E lógico, infelizmente, a gente não pode pensar só assim, vamos nos divertir. Mas a gente pode saber olhar as coisas com outro olhar, aprender a olhar. Aquela louça, aquela quantidade de louça para lavar é porque você teve o que fazer para comer. A tua casa para limpar, você é um afortunado, você tem uma casa. Ela não está ainda do jeito que você sonhou, mas o que é o seu sonho? Muitos queriam ter 4 paredes e um teto apenas, e não pensaram em decoração, em móveis de luxo, porque depende da necessidade do outro, né? Tem aquele que a vontade dele é só ter uma casa. E você tem, e parece que às vezes nada te satisfaz. Sempre tá botando pretexto, sempre tá botando algum problema no meio. E a gente tem que saber relaxar e aproveitar aquilo que a gente tem. Porque eu costumo dizer, é muito fácil se acostumar com o mais. Mas se caso existisse um momento em que a gente perdesse, é muito difícil se acostumar com o menos. Então, se você tem mais, agradeça. Porque o dia de amanhã a gente não sabe. Então, como eu falei, hoje a gente consegue
estudar, refletir, mas também a gente precisa colocar isso na nossa prática. A prática é que vai nos levar a ser verdadeiros espíritas. Não adianta a gente ter todo esse conhecimento e dividir com todos, entre nós, se nós não colocarmos em prática esse conhecimento para nós mesmos. Então, vamos pensar um pouco nessa parte também. O invisível está aí. Ele existe. Nós sabemos disso. Só aquele teu amigo que não é espírita, antes falando isso agora para a gente finalizar nosso encontro, aquele teu amigo que não é espírita, não precisa você falar do espiritismo para ele, porque o espiritismo fala através de você pelas suas atitudes e as suas palavras bonitas. Não queira ser aquela pessoa que quer impor a sua religião aos outros, mas você quer que a pessoa enxergue o invisível com a gratidão que você enxerga, então age naturalmente. Aponta as coisas boas que ela está deixando de ver porque só reclama. Aponte as coisas boas e bonitas que ela pode ver se ela olhar com outros olhos. Dê o seu exemplo. Dê o seu exemplo de como as coisas podem ser melhores vistas se ela conseguir aprender com os teus exemplos, com as tuas próprias atitudes, que essas pessoas às vezes ao nosso redor começam a observar como que a gente como que a gente reage. E aí elas começam a modificar o olhar delas. Você não está aqui para que você querer trazer para dentro do seu barco e transformar todos em espírita. Mas você está aqui para sua evolução. Mas isso não quer dizer que a gente não possa também ampliar conhecimento de uma outra forma, espalhando a positividade. O espírita, ele é uma pessoa que crê em Deus, tem fé, mas ele é positivo. Ele é positivo. E ser positivo é uma dádiva também, principalmente nos dias de hoje. Então, ser positivo independe de religião. É uma energia assim que independe de religião. E a positividade atrai coisa boa. Então, vamos tentar ensinar os nossos familiares, amigos, a tentar enxergar as coisas dessa forma, de um olhar positivo. Eu tenho muita gente que eu conheço que seria muito mais feliz na vida e seria muito mais proveitoso o dia delas se elas conseguissem enxergar as coisas com positividade. Positividade. Até aquela 1 hora, 2 horas que você está em pé numa fila, pode se tornar algo produtivo, se você quiser. Pode ser algo, um momento, não precisa ser tão pesado se você quiser. Então, vamos aprender a ensinar isso, a dividir isso, a compartilhar isso, antes de querer compartilhar a bandeira de ser espírita, né? Ou qualquer outra denominação, ou uma outra pessoa, né, de uma outra religião. E sim, tentar espalhar, vamos ser positivos. E vamos ter fé. Vamos ter fé. Toda religião, ela parte de um criador, se a gente for parar para observar. Independe. Respeita a crença de todos, né? Respeita. E ela tem esse olhar a partir do criador dela. Ela vai ter essa fé no criador dela. Se ela consegue se despertar para isso, se ela se trabalhar para isso, esse é o ponto de partida. Então, vamos ter fé, vamos ser positivos, vamos abrir os nossos olhos do coração, porque o da mente está super ligado, né, aos olhos físicos do corpo. E aí enxergar as coisas invisíveis e aquelas que são invisíveis, entre aspas, que é, no caso, toda essa beleza, né? Vamos enxergá-las de um jeito colorido, então. Digamos assim, que vai ser mais fácil. Enxergar de um jeito bem colorido, ok? Fica o meu recado. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me alonguei um pouco mais, mas vocês sabem que professor é assim mesmo, fala muito. E eu costumo sempre falar, e hoje eu esqueci, eu sou professora, eu trabalho já há 22 anos dando aula para criança, mas já dei aula para adolescente, para adulto, mas preferi escolher os pequenos. São mais fáceis de lidar, são mais barulhentos, mas a criança, ela é moldada, ela vê o professor como um grande inspirador. As crianças nos veem como exemplos, as crianças brigam com os pais, mas a minha professora falou isso. E é muito engraçado, né? Quando a gente consegue dominar aquela mente, às vezes até um pouquinho mais que os pais. É uma gratificação, para mim, assim, maravilhosa.
e saber que eu posso ensinar tantos, né, desde pequeno. Então a gente é assim. Então trabalho já com eles e pensei que nesse tempo eu iria, nessa idade eu já não iria mais ter pique, mas não. Ainda gosto, ainda amo demais. E ando muito triste tentando driblar isso por conta dessa pandemia, porque nada, gente, nada, para quem ama o que faz, nada melhor do que as paredes da escola. Aquele barulho, aquela loucura, aquela agitação, a gente costuma dizer assim, você tá estressado? Você acha isso barulhento? Quantos e quantos pais vinham na hora do recreio e falavam com a gente, nossa, como é que vocês aguentam isso aqui? Eles diziam, e a gente, pra gente, assim, mas é que é tão, né, natural. Enfim, trabalho com crianças, é a minha paixão. Não tive filhos por opção, porque eu tenho tantas coisas e uma criança requer muitos cuidados, então não fiz essa opção por isso. Não me arrependo nessa parte, porque eu sempre digo, se um dia eu me arrepender foi muito tarde, eu tenho tanta criança querendo um pai e uma mãe, sou super a favor da adoção, mas a criança tem que ter tempo. Criança, eu cuido de muita coisa, de muita gente. Então, assim, crianças requer tempo e atenção. Então, eu vou dedicar meu tempo a ensinar e ajudar aqueles que são os filhos dos outros, que já é uma grande missão também. Obrigada, Dai, pelo convite. Obrigado, pessoal, que compareceu. Muito obrigado, gente. É com muita satisfação que eu fiz essa manhã e aprendi muito e sempre, sempre aprendo, porque a gente é assim. A gente aprende cada vez mais. Muito obrigado mesmo. Se tiver alguma coisa que eu puder, né, melhorar, podem me falar. Eu sou super aberta a críticas, sugestões. É muito bom mesmo poder estar aqui e ter dividido esse momento com vocês. Então agradeço a Deus e peço, Senhor Jesus, nesse instante, toca o coração de todos aqueles que estiveram esta manhã aqui, passa pela casa de cada um deles, abraça esses irmãos com todo o teu calor. Manda teus anjos, os guardiões, protegerem suas casas de todo mal. Abençoa com muita saúde, mas sem esquecer os nossos amigos espirituais, sem esquecer tantas pessoas que nesse instante sofrem muito e necessitam, Senhor, da tua luz, mais ainda do que nós que estamos aqui de pé. Leva essa luz, Senhor, a todos os hospitais, todos os presídios, escolas, todos os asilos, todos os lugares, albergues, todos os lugares em que as pessoas estejam precisando da tua luz bendita, essa luz maravilhosa, que aquece o coração de todos aqueles que têm fé. Com a graça de Deus, fica o meu abraço, fica o meu carinho e quem sabe até uma outra oportunidade, ok? Um grande abraço para todos vocês.